Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui nessa manhã nublada de terça-feira no Rio de Janeiro, começando o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o surgimento dessa nova variante do coronavírus. The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Uma péssima novidade, não exatamente uma surpresa, mas uma péssima novidade, com muitos desdobramentos sanitários e econômicos no Brasil e no mundo. E vamos também conversar sobre a candidatura do João Dória, agora oficializado, candidato a presidente pelo PSDB, e a gente vai tentar discutir aqui, será que tem espaço para ele nessa terceira via? Vamos começar com o nosso primeiro tema, a variante Omicron. Como eu disse há pouco, não é exatamente uma surpresa o surgimento de uma variante do coronavírus. As mutações são, obviamente, previsíveis, mas como o trauma global é recente, todo mundo está novamente muito apreensivo com o que pode se esperar dessa variante. Como ainda não se tem nenhuma resposta precisa em relação à letalidade e contágio, ninguém, obviamente, pode estar tranquilo. Os países todos correram já para tomar medidas restritivas em relação à entrada de estrangeiros, cidades estão cancelando réveillons, mas, sobretudo, o maior efeito nesse momento, me parece que é um abalo de confiança na volta à normalidade que impacta, sobretudo, na economia. Sem dúvida, Lauro, mas nós precisamos esperar. A ciência pede 2 semanas para ter uma ideia mais clara sobre o alcance e a importância dessa variante. Embora algumas coisas já se possa saber sobre ela, né? A primeira é de que ela realmente tem uma capacidade de contágio grande. Um hospital em Roma desenhou a nova variante. É um modelo feito no computador. Dá para ver como a Omicron tem muito mais mutações do que a variante Delta. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente mais perigosa. A segunda, a partir de informações de médicos da África do Sul, é de que o índice de letalidade dela é pequeno, quase nulo até o momento. Ninguém morreu lá por causa dessa variante. Mas ontem eu estava exatamente numa entrevista com Átila, o biólogo, né, lembrando esse aspecto. Ninguém morreu porque também pode ser que ela não tenha atingido ninguém com comorbidade, que estivesse vulnerável. Porque até a influenza mata. Se você olhar bem, até a influenza mata. Quer dizer, o fato dela não ter matado ninguém até agora não significa que ela não matará ninguém nunca, né? No Brasil, a Anvisa recomendou a suspensão de voos da África do Sul e daqueles 6 países próximos ali, embora a gente não saiba mais, entende? Se essa variante, ela é uma variante realmente africana ou se já tem uma presença na Europa mais desenvolvida ainda, se ela não é uma variante tão presente na Europa. O que ficou evidente e está muito claro para a maioria das pessoas é de que aquela frase anterior sobre a Covid-19, de que ou se salva todo mundo ou não se salva ninguém, ela é cada vez mais válida, né? É necessário que o mundo veja um pouco mais, com mais seriedade, essa questão da divisão de vacina. Há lugares onde a maioria da população não recebeu nenhuma vacina. Há outros que a vacinação já atingiu um número grande de pessoas e elas já estão na fase final, já tomaram reforço, né? Nós temos a sorte de temos uma herança positiva que é esse Sistema Nacional
de imunização. E temos outra herança positiva, que é uma abertura dos brasileiros e brasileiras para a vacina. Então, essa semana, conversando com minha filha, que trabalha com alemães, ela é professora numa escola alemã, ela diz que os alemães são muito impressionados com o sucesso do Brasil na vacinação e não entendem por que o sucesso do Brasil na vacinação é maior do que na Alemanha. O chefe do Instituto, Robert Koch, que faz o controle da doença, diz que a Alemanha precisa aumentar a taxa de vacinação, que atualmente está em 67%, para mais de 75% da população. Isso é explicável também por esses dois fatores. Temos um bom sistema de imunização e uma população aberta para a vacina. Por mais que o Bolsonaro tenha colocado grilo na cabeça das pessoas, vai virar jacaré, vai falar fino, vai crescer barba e todas essas coisas, a população, de uma certa maneira, respondeu bem, se você comparar com outros países do mundo, outros países até com um nível de educação superior. Portanto, agora, quanto a Ômicron em si, né, as repercussões dela, eu acho, pessoalmente, que é um pouco prematuro você já cancelar festas e cancelar tudo antes dessa segunda semana de exame, entende? É possível que você veja com a segunda semana de exame se tem alguma visão mais clara disso. Por outro lado, quer dizer, embora os grandes laboratórios estejam se preparando para essa mutação, são mutações numa proteína S, né, o spike, onde ele muda realmente. Por que muda nessa proteína? Porque é a sobrevivência dele, a maneira como ele adere ao corpo humano, né, e entra no corpo humano. Agora, pode ser, entende, que as vacinas atuais já sejam um tipo de defesa importante, entende? E pode ser que eles cheguem ao aperfeiçoamento da vacina para envolver também essa variante. A preocupação dos investidores com os impactos dessa variante Ômicron na economia mundial derrubou as principais bolsas de valores do planeta. O mercado acionário europeu teve o pior pregão desde junho do ano passado. Em Nova York, queda de mais de 2,5%. Em São Paulo, o principal índice da bolsa caiu 3,39%. As ações de companhias aéreas, de empresas de turismo e de petróleo ficaram entre as maiores quedas. No câmbio, o dólar comercial subiu para R$ 5,59. O que eu acho é que, como eu até já disse aqui na abertura, tem esse impacto inicial que é direta e pesadamente na economia, no sentido que as expectativas elas ficam em suspenso. Você tinha ali a ideia de que em 2022, com a possibilidade de um ano de recuperação na economia, das cadeias produtivas começarem a se rearrumarem de novo, mais exatamente eu estou falando do mundo e não do Brasil, que ainda está patinando, né? Mas, de qualquer maneira, o mundo todo fica em suspenso. Quer dizer, um ano que já se pronunciava difícil, você tem ali você agrega ali um fator de dúvida, uma dificuldade. E, por exemplo, hoje eu estava lendo uma pesquisa que o jornal Valor Econômico publicou, feita pela Fundação Getúlio Vargas sobre pobreza, e é importante dar esse número aqui, que comparando os números de pobres do Brasil, na verdade, de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, que têm renda per capita de até R$ 261 por mês, comparando 2019 com o que a gente está vivendo hoje, houve um aumento de 4.800.000 brasileiros nesta faixa. Quer dizer, este é o impacto hoje, e a gente está falando, não é de pobre, a gente está falando de gente muito pobre, abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, se você imagina que com essa nova variante, com essa dúvida que ela se instala, ainda que por 2 semanas, porque eu concordo perfeitamente com você, que tem que ter ali tentar ter alguma tranquilidade para esperar
os primeiros resultados do que tem dessa nova variante, mas ainda assim você trava mais essa possibilidade de volta ao normal do mundo e, portanto, do Brasil. E aí, quando você fala do mundo, você também está falando de importações desses países de produtos brasileiros. Tem uma outra coisa também, que também é sempre importante falar. Eu estava fazendo umas contas ontem, e por mais que o brasileiro tenha aderido à vacina do modo excepcional em comparação a vários países, como você falou, e o número de mortes tenha caído por causa da vacinação de forma drástica, ainda morre um brasileiro a cada 6 minutos por Covid. Quer dizer, é um número que a Covid tem que estar na preocupação de todo mundo o tempo todo. Um brasileiro a cada 6 minutos morre. Quer dizer, então, todo cuidado é pouco nesse sentido. Eu acho que todo cuidado é pouco. Temos que caminhar para avaliar mais o que está se passando. Temos ainda um grande número de brasileiros que não fez a vacinação completa. E isso pode ser a oportunidade da gente fazer uma campanha para que essas pessoas completem o processo de vacinação, isto é, aquelas que tomaram apenas uma dose, tomem a segunda dose, e aquelas que ainda têm direito e podem fazer a dose de reforço, façam, né? O que está ao nosso alcance no momento é isso, ampliar o processo de vacinação e tentar exatamente continuar olhando. Por outro lado, eu acho que os controles no Brasil precisa fazer mais teste, né? E os controles ainda são um pouco frouxos, entende? Ontem eu estava ouvindo a entrevista de uma moça que chegou da África do Sul. Eles disseram para ela, olha, vai fazer uma quarentena, mas nem estavam preocupados se ela ia ou não fazer a quarentena. É uma visão de quarentena muito especial, né? Porque essa história de faz uma quarentena que eu confio em você, por exemplo, uma amiga minha na Indonésia disseram, faz uma quarentena, então você tem que ficar nesse hotel, o hotel tem instruções claras para só levar a comida e atender a pessoa, e ela fica em quarentena naquele período. Na China funciona exatamente assim. Exato. No final, um funcionário faz o exame final do PCR, vê que a pessoa está negativa, então ela sai do isolamento. Esse compromisso, entende, com o isolamento, esse compromisso com a quarentena é meio precário. Me lembro que eu fui a Portugal e também tinha isso. Quer dizer, olha, você se compromete a ficar 14 dias. Eu fiquei porque eu tinha medo de ter me contaminado no caminho, na viagem. Segundo, medo de me contaminar outros, né? Mas eu acho que precisava ser um pouco mais rígido. O controle no aeroporto e a testagem no Brasil, para você saber realmente se essa variante, porque nós estamos falando até o momento, essa variante, teoricamente, não chegou no Brasil. E o único passageiro que veio da África do Sul e testou positivo, a gente ainda não tem condições de determinar, quando, na verdade, ao que tudo indica, um PCR determinaria rapidamente qual é o vírus que ele tem, se é o Ômicron, se é o Delta, enfim. Então, o Brasil precisa avançar também um pouco nesse ponto, né? Nos aeroportos, nos testes e tal, para a gente ter um pouco mais de segurança, porque já conquistamos tanto com a vacinação, não pode deixar perder agora, né? Cabeira, chegou a hora da gente falar de sucessão presidencial, nosso segundo tema de hoje. Mais uma variante. Especificamente, mais uma variante. Exatamente. Mais especificamente da candidatura do governador João Dória, que finalmente, no sábado passado, depois de uma semana de muita indefinição e de aplicativo de votação que não funcionava, o PSDB conseguiu escolher um nome para disputar a presidência da República.
Deu Dória, o que na verdade não foi surpresa, dada a estrutura de campanha que ele tinha montado, também pela força, em todos os sentidos, do Estado de São Paulo, embora os 53% que ele alcançou nas prévias seja muito, um percentual de votos muito menor do que ele imaginava, e também acho que isso reafirma um PSDB muito rachado. Sem dúvida. Mas ele já fez um discurso também, né? Se colocando e naquela posição que todos esperavam também, em crítica ao Bolsonaro, em crítica ao Lula, tentando ocupar esse espaço famoso, conhecido como terceira via, né? Jair Bolsonaro vendeu um sonho e entregou um pesadelo. O nosso Brasil se transformou no Brasil da discórdia, no Brasil da desunião, no Brasil do conflito, no Brasil da briga entre familiares e amigos. O Brasil não cresce, a inflação aumenta e as reformas não avançaram. Os governos Lula e Dilma representaram a captura do Estado no maior esquema de corrupção do qual se tem notícia no país. Eu não esqueço isso. E Lula, se prepare nos debates, porque eu vou cobrar isso de você e daqueles que, como você, roubaram dinheiro público no Brasil. Já mencionou para onde ele gostaria de fazer alianças, né? Mencionou uma possibilidade de falar com o Moro, de conversar com o Moro. Eu não sei qual é o tipo de reação política que o Moro costuma ter, mas de um modo geral, quando você vai fazer uma aliança com quem tem mais votos na pesquisa que você, a tendência é um chamar o outro para vice no máximo, né? Embora a gente não saiba ainda como as coisas estão se passando. O único aspecto que eu acho que vale a pena acentuar hoje, um dado novo, né, é o nível de aceitação do Bolsonaro, que caiu muito. A pesquisa que o dá com 19%, realmente, se fechar o ano com 19% de aceitação, é uma indicação de que ele não é um candidato forte à sucessão presidencial. Pode até ser que ele se recupere, pode até ser que ele dê uma volta por cima e tal. Mas o Bolsonaro não é de grandes lances, né? O único lance que ele tem na mão é o lance do Auxílio Brasil. É o único. Exato, né? Exato. Mas ele já tirou a Bolsa Família, então ele vai colocar o Auxílio Brasil no lugar. Não sei quantos milhões de pessoas esse Auxílio Brasil vai atingir. Fala-se em 17 milhões, mas a gente não sabe exatamente quanto vai ser, e não sabe também a eficácia disso em termos eleitorais, uma vez que Bolsa Família já existia quando a Dilma perdeu o prestígio, né? Nem sempre a existência de uma Bolsa Família é um fator único para segurar um candidato ou um presidente. Gabriela, deixa eu voltar um pouquinho ao Dória aqui, que eu acho que ele tem muitos problemas para decolar, visto a partir de hoje. Quer dizer, eu acho que primeiro os problemas do Dória começam dentro de casa, ou seja, eu conversei com muita gente no entorno do Eduardo Leite entre domingo e ontem, e eu não tenho dúvida que dá para afirmar que o Eduardo Leite não vai fazer campanha ao lado do Dória, não vai pedir voto para o Dória em hipótese alguma. Isso, para mim, é certo. O que é incerto ainda, por essas conversas que eu tive, é se o Eduardo Leite permanece ou não no PSDB. Ele pode permanecer, e aí vai depender aí dos próximos meses, mas ele também pode, eventualmente, sair do partido. Ele, em conversas privadas, ele admite isso. Por exemplo, uma hipótese dele sair do partido é de como o Dória, que agora vai virar uma espécie de líder do partido, a candidata a presidente, é natural isso, vai se portar. Ele
por exemplo, o Eduardo Leite, ele tem uma sucessão pela frente no Rio Grande do Sul, não ele, porque ele não será candidato, mas ele quer eleger alguém do grupo dele. Então, dependendo de como o PSDB haja ou não daqui para frente, ele pode não ficar no partido. Então, quer dizer, o Dória tem esse problema dentro de casa, além do problema Aécio Neves, que tem força especificamente em Minas Gerais, mas que é o segundo colégio eleitoral, não só do Brasil, mas é o segundo estado em importância do PSDB, porque tem o segundo maior número de filiados do Brasil em Minas Gerais. E ele também tem, você citou aí aliança, ele tem problemas com aliança. Não só com o Moro, que tem esse problema básico, que é o Moro ter, nas intenções de voto, o dobro do percentual que ele, Dória, tem. O Moro tem alguma coisa entre 9 e 11 e o Dória entre 3 e 5. Então, como você disse, como é que eu vou pedir para o outro ser meu vice ou retirar a candidatura se o outro tem o dobro dos votos que eu tenho? E ele também tem dificuldades, por tudo que se sabe, de conseguir outros apoios de partidos importantes que tradicionalmente caminhavam com o PSDB, como o antigo DEM, que agora vai virar União Brasil. A relação dele ali não é boa, então ele tem uma dificuldade de aliança, ele tem uma dificuldade dentro do partido, e me parece que ele ainda tem que provar, de aqui até março, e ele tem essa caminhada para fazer, que ele não é um candidato dele mesmo, que ele tem capacidade de agregar outras forças. Eu acrescentaria um elemento na sua análise, né, que foi boa. Você mencionou o caso do Aécio Neves, mencionou o caso do Eduardo Leite. Eu acrescentaria um elemento importante também, que está se destacando nesses dias em função da vitória do Dória dentro do PSDB, que é a reação do Alckmin. Para onde vai o Alckmin, entende? É outro fator que enfraquece um pouco a proposta do Dória, que ele já tem. De um lado, em Minas, teria a oposição e digamos assim, o corpo mole do Aécio. No Rio Grande do Sul, ele teria pelo menos o corpo mole do Eduardo Leite. E em São Paulo, ele terá do Alckmin, inclusive com a posição. Sim, não, o Alckmin vai sair do partido. Deve sair do partido. Então vai abrir uma frente, porque o eleitorado do Alckmin, bem ou mal, é tucano. É um eleitorado tradicionalmente tucano, né? Se o Alckmin realmente firma essa aliança para ser vice do Lula, aí a situação fica bastante complicada, porque abre uma chance maior para o Lula, porque ele cria uma espécie de cunha dentro do PSDB, e abre uma chance maior para o Haddad como candidato ao governo de São Paulo. Porque se o Alckmin vem como vice do Lula, ele certamente vai apoiar o candidato do PT nas eleições de São Paulo, né? Ele não teria, a não ser que ele venha pelo PSB, e em São Paulo o PSB lance o Márcio França, e ele tenha de apoiar o Márcio França como candidato a vice, mas... Sim, acho que é esse que está mas de qualquer maneira, se eles fazem uma composição, se ele entra no PSB e existe uma composição com o PT, eu acho que a tendência é achar uma saída negociada para São Paulo. E eu queria também voltar aqui ao PSDB pelo seguinte, Gabeira, eu acho importante falar. Quer dizer, o PSDB, além de ser um partido rachado, eu acho que para ser bem direto, ele é um partido, a palavra eu acho que é essa, é decadente sob o ponto de vista de postura ideológica e sob o ponto de vista de influência na sociedade. Isso é um problema para o Dória. Sob o ponto de vista ideológico, só para ficar no exemplo, acho que eu poderia citar a bancada federal do PSDB na Câmara dos Deputados, que tem quase a metade dos deputados muito mais alinhados com o governo Bolsonaro na hora
dos seus votos do que com a oposição. Assim como o próprio Dória, ele não tem uma cabeça política que tenha tanta sintonia assim com aquele PSDB tradicional. E sob o ponto de vista de influência na sociedade, eu acho que é assim, muito óbvio que o partido hoje ele não conduz mais nenhum debate importante para o país, como ele já conduziu nos anos 90, no início desse século, da primeira década desse século. Então, repito, o Dória, para entrar de verdade nesse jogo, sendo competitivo, ele vai ter que deslocar o Moro do lugar em que o Moro se encontra hoje e vai ter que encontrar um espaço, um discurso para ele, para o partido, que até agora eu acho que ele não apresentou. Eu também acho. Eu acho que é uma situação... Eu estava dizendo outro dia, no comentário de televisão, que a gente não tem condições de definir as chances de um candidato, né? Quem vai definir isso é a própria população, são as pesquisas e tal. A gente apenas aponta as dificuldades que a pessoa vai enfrentar pela frente. E conhecendo, como nós conhecemos, né, as características do candidato, eu acho difícil que ele possa empolgar a população com essas características e com essas dificuldades. Mas aí vamos esperar, não é? Porque, na verdade, nós não sabemos o que virá por aí. O quadro está muito variado, né? Nós tivemos também uma decisão do MDB, de lançar a Simone Tebet como candidata, entende? Nós tivemos o Kassab tentando emplacar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há digamos assim, uma movimentação grande, mas nada disso tem assim, mudado muito o quadro, né? O que me impressiona, o que está me impressionando, eu diria até positivamente, se você me permite, é esse declínio do prestígio do Bolsonaro, entende? Quer dizer, a pesquisa feita foi muito séria, uma pesquisa de um grupo sério, né? E mostra que ele tem 19% de aceitação, né? O governo dele está numa situação muito complicada. Aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte: o caminho econômico e as perspectivas de 2022 são tão melhores a ponto de ressuscitá-lo, né? Essa é a questão que se coloca. E se forem melhores, realmente bastam para ressuscitá-lo, entende? Não sabemos. Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos mais para frente. Está terminando o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. A trilha que vocês ouvem aí ao fundo é de autoria da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!